Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius Simeonato e hoje nós vamos resolver a questão número 148 do caderno amarelo do Enem 2018. Então essa questão diz o seguinte: para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Esse problema aqui, a dificuldade dele é a interpretação. Então vamos lá. A gente tem dois focos de incêndio e esses dois focos de incêndio estão a uma distância de 30 metros. Então eu tenho uma distância de 30 metros aqui. Aqui eu tenho o meu foco A, que é o mais intenso. E aqui eu tenho o meu foco B, que é o menos intenso. Então, o que é dito aqui? É dito que os bombeiros têm que ficar em posições que obedeçam a seguinte regra: a distância da posição dos bombeiros até o ponto A tem que ser o dobro da distância dos bombeiros até o ponto B. Para a gente entender melhor isso, a gente pode entender que o ponto A ele é o centro de um círculo, e esse círculo aqui é um círculo grande que tem um raio 2R. E o foco B ele está no centro de um círculo menor, e esse círculo menor possui um raio R. Então, na interseção entre esses dois círculos aqui, que seria esse ponto e esse ponto, eu tenho os pontos que obedecem às duas regras, ou seja, a distância desse ponto até o ponto A e a distância desse ponto até o ponto B são o dobro da outra. Então, o que é que acontece aqui? A distância, essa distância que ele se refere, que é a maior distância em metros que dois bombeiros podem ter entre si, é exatamente essa distância aqui. Olha só, essa distância vertical que os bombeiros podem ter entre si. Esse problema aqui, a gente consegue resolver ele desenhando dois triângulos. Então eu posso imaginar que aqui eu, de novo, tenho os pontos A e B. Eu posso imaginar que as minhas alturas, que são a distância entre os bombeiros, estão nessa linha aqui. E aí, eu posso imaginar que eu tenho um segmento de reta para cá, e outro segmento de reta para cá, e eu tenho um segmento de reta para cá, e eu tenho um outro segmento de reta para cá. Legal? Então a gente acaba aqui formando um quadrilátero. Esse quadrilátero tem os lados 2R, 2R, R e R. A altura de cada triângulo aqui é H. E a distância entre o ponto A e o ponto B, que eu vou colocar aqui fora do desenho para não poluir, então a gente sabe que o segmento AB vale 30 metros. Então, se você pensar que aqui a gente tem um triângulo e eu preciso calcular a área dele duas vezes, uma utilizando a base que é conhecida 30 é a altura H, e a outra utilizando os lados R e 2R que eu desconheço. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo relacionar as áreas com base em R e com base em H. E aí, fazendo isso, eu consigo tirar uma relação entre R e H. Tá? Sabendo que a distância que a gente procura, se eu chamar esse ponto aqui de P
e esse ponto aqui de Q, a distância que a gente procura é a distância entre os pontos P e Q, que é 2 vezes o H, que a gente ainda não sabe o quanto vale. Agora, que fórmulas que eu posso usar? Bom, para a área do triângulo, eu posso usar área igual a base vezes a altura dividido por 2. No nosso caso aqui, a base vale 30 metros e a altura vale h. Então, 30 vezes h sobre 2 dá 15h. Isso é uma medida para a área. E se eu considerar o triângulo APB, que é esse que a gente calculou a área aqui, uma outra medida possível para a área dele, eu consigo utilizando a fórmula de Herão. A fórmula de Herão diz que a área do meu triângulo ela vai ser dada pela raiz de P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Onde esse P aqui é o semiperímetro do triângulo, ou seja, no nosso caso, ele é 2R mais R mais 30, então 3R mais 30, só que dividido por 2. Legal? Então, agora a gente já sabe que a gente tem que calcular essas duas áreas aqui para o triângulo R2R 30 com altura H. Então, vamos fazer isso. De novo aqui, eu tenho meu triângulo, para a gente não perder de vista. Então, eu tenho os pontos A, B e P. Tenho aqui a minha altura H. A minha base vale 30 metros. A gente já sabe que a área é base vezes altura sobre 2, então é 15H. E a gente também vai calcular agora a área pelo teorema de Herão. Então, primeiro eu vou calcular o semiperímetro. O semiperímetro, sabendo que esse lado vale 2R e esse lado vale R, é de 3R mais 30 sobre 2. Então, eu tenho 3R mais 30 é semiperímetro, então eu tenho que dividir por 2. Tá? Não é o perímetro. Lá para a fórmula de Herão, então, a gente vai obter que a área vai ser igual a raiz quadrada de semiperímetro, então, 3R mais 30 dividido por 2, que multiplica semiperímetro menos um lado, então, 3R mais 30 sobre 2, menos 2R, que multiplica semiperímetro menos o lado R, então 3R mais 30 sobre 2 menos R, que multiplica semiperímetro menos 30. Então, 3R mais 30 sobre 2 menos 30. Então, o primeiro termo aqui a gente não tem o que fazer. A gente vai ficar com a raiz quadrada de 3R mais 30 dividido por 2. Agora, como é uma multiplicação, eu posso alterar a ordem dos termos aqui. E isso, para mim, vai ajudar a fazer a continha. Então, o segundo termo que eu vou colocar aqui é esse último termo aqui, ó. Então, 3R mais 30 sobre 2 menos 30. Se eu fizer o MMC aqui, eu vou ficar com 3R mais 30 sobre 2 menos 60 sobre 2. Então, no numerador eu vou ficar com 3R mais 30 menos 60. 30 menos 60 é menos 30. Então, eu vou ficar com 3R menos 30 dividido por 2. Agora eu vou utilizar esse termo aqui, ó. Então, eu tenho 3R mais 30 sobre 2, fazendo o MMC, menos 2R vira menos 4R sobre 2. Então, no numerador eu tenho 3R menos 4R, que seria menos R. Para ficar bonitinho, eu vou começar pelo 30, então eu tenho 30 menos R dividido por 2.
E o último termo, que será este termo aqui, é 3R mais 30 sobre 2 menos R. Se eu fizer o MMC de novo, eu vou ter 2R sobre 2 aqui. Então, no numerador, 3R menos 2R vai dar R. Para manter o padrão, eu vou ficar com 30. 3R menos 2R vai dar mais R, dividido por 2. Isso tudo é uma raizona quadrada. Legal. Agora, você pode ver que aqui eu tenho algumas coisas interessantes. A primeira, 3R mais 30, que multiplica 3R menos 30, isso daqui é uma diferença de quadrados, é um produto notável. Então, eu consigo fazer 3R mais 30 vezes 3R menos 30 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente sabe que a área vai ser igual a 3R mais 30 vezes 3R menos 30. Eu tenho o quadrado do primeiro, 3R ao quadrado. 3R vai dar 9R ao quadrado. E 30 ao quadrado vai dar 900. Está aqui. Embaixo, eu tenho 2, eu já vou lidar com esse 2. Do outro lado, 30 menos R, que multiplica 30 mais R. De novo, diferença de quadrados. Então, quadrado do primeiro, 30 ao quadrado vai dar 900. Quadrado do segundo, R ao quadrado vai dar R ao quadrado. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo está aqui. Aqui eu tenho meio vezes meio dá 1/4. Meio vezes meio dá 1/4. 1/4 vezes 1/4 dá 1/16. Se eu tirar para fora da raiz, dá 1/4. Então, eu tenho 1/4 e o resto eu não consigo ainda tirar para fora da raiz. Então, vai ficar dentro da raiz quadrada. E aqui, o máximo que eu consigo fazer agora é aplicar a distributiva, certo? Então, para terminar, a gente vai ficar com área igual a 1/4. Vamos começar pelo termo a quarta. Então, 9R ao quadrado vezes R ao quadrado vai dar 9R à quarta, com sinal de menos aqui. Então, dentro da minha raiz, eu tenho menos 9R à quarta. Depois eu tenho termos ao quadrado. 9R ao quadrado vezes 900 vai dar 8.100R ao quadrado. E menos 900 vezes menos R ao quadrado vai dar mais 900R ao quadrado. 8.100R ao quadrado mais 900R ao quadrado dá mais 9.000R ao quadrado. E, para terminar, 900 vezes 900, eu não vou nem expandir a conta aqui, eu vou colocar, como tem um sinal de menos aqui, menos 900 ao quadrado. Agora, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que essa área aqui, que vale essa expressão em termos de R, é a mesma área que vale essa expressão em termos de H. Eu quero a maior distância, então eu quero maior H. Então, eu quero a maior área. Se eu quero a maior área, eu quero que este resultado aqui dê o maior possível. 1/4 aqui eu não consigo mexer, 1/4 vai ser sempre 1/4. Então, eu quero que o resultado dessa raiz quadrada seja o maior possível. Se eu quero isso, eu quero que esse termo aqui dentro da raiz quadrada seja o maior possível. Então, eu vou pensar só nele. Eu vou pensar que eu quero maximizar esse termo aqui, ó, menos 9R à quarta, mais 9.000R ao quadrado, menos 900 ao quadrado. Legal. Para maximizar isso aqui, você pode estar se perguntando, pô, isso é uma equação à quarta, eu só sei mexer com polinômio até polinômio ao quadrado. Não tem problema. Você pode dizer, para te auxiliar, como eu não tenho nenhuma potência ímpar aqui, eu só tenho a quarta e ao quadrado, eu posso dizer que x é igual a r ao quadrado. E eu vou reescrever esse polinômio em termos de x. Então, o que eu tenho? Eu tenho menos 9x ao quadrado mais
9.000x menos 900 ao quadrado é o meu polinômio. Não tem igual a zero aqui. Então, agora isso daqui me representa uma parábola. Para você ter uma ideia, como eu tenho menos aqui no termo que multiplica o x ao quadrado, eu sei que esse polinômio representa uma parábola com a boquinha virada para baixo. Então, a gente teria isso aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo y. Aqui eu tenho o eixo x. Então, y, x. E a nossa parábola tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Então, aqui está uma das raízes da parábola. Aqui está outra raiz da parábola. E o máximo fica bem no meio entre as duas raízes. Então, essa raiz aqui, a fórmula dela é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. E essa outra raiz aqui, a fórmula dela é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. O máximo fica bem no meio entre as duas raízes. Então, aqui eu tenho menos b sobre 2a menos raiz de delta sobre 2a. E aqui eu tenho menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Então, esse centro aqui, ele fica exatamente na posição que equivale a x igual a menos b sobre 2a. Legal? Então, em x igual a menos b sobre 2a, eu vou ter o máximo da minha parábola. Se eu olhar aqui, ó, x igual a menos b sobre 2a, vamos calcular. Então, x é igual a menos b, que vai ser menos 9.000, sobre 2a, que vai ser menos 18. Menos 9.000 sobre menos 18 dá 500. Então, eu vou ter o máximo dessa parábola aqui quando x for 500. E a gente sabe daqui de cima que x é igual a r ao quadrado. Então, o máximo vai ser para r ao quadrado igual a 500. Agora, se eu olhar aqui na minha fórmula de Herão ainda, nessa passagem aqui, ó, se eu substituir r ao quadrado igual a 500 nessa passagem, eu vou conseguir o valor máximo da área. Conseguindo o valor máximo da área, eu consigo igualar 15h e calcular h. Então, vamos fazer isso. Então, a gente sabe que a área vale 15h e vale 1/4 da raiz quadrada de 9r ao quadrado menos 900, que multiplica 900 menos r ao quadrado. E a gente sabe que r ao quadrado é 500 para a gente obter a área máxima. Então, vamos calcular aqui, ó. 15h é igual a 1/4, que multiplica a raiz quadrada de 9 vezes 500 vai dar 4.500, menos 900, 3.600, que multiplica 900 menos 500, 400. Eu não preciso nem efetuar o produto agora, porque eu sei que a raiz quadrada de 3.600 é 60 e a raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu tenho que 15h é igual a 1/4, que multiplica 60, que multiplica 20. Agora, 60 por 4 dá 15. Eu consigo cancelar esse 15 com 15 do outro lado. E eu vou descobrir que h é igual a 20. Só que se eu voltar lá no começo da minha resolução, eu sei que a distância que eu estou procurando é 2h. Então, PQ é igual a 2h. E agora a gente sabe que 2h vale 2 vezes 20, que é igual a 40 metros. 40 metros é a alternativa B. Então, se você gostou da resolução desse exercício, por favor, deixe seu joinha no nosso vídeo,
compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal e fique atento às novas atualizações do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.